Olá, Itavano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, de verdade, estou pensando aqui em como fazer aqui um cenário, uma coisa diferente, né? Estou estudando umas possibilidades, porque eu já cansei desse cenário, mas enfim, hoje não é esse o assunto. Nós vamos falar, pessoal, sobre a questão da origem da moral, tá? Bom, professor, você tá estranho hoje, né? Tá aí de terno, sim. Hoje eu vim aqui a caráter, porque nós vamos falar sobre algo sério. Vocês já ouviram falar já em normativo? Normativo e factual? Nós vamos aprender esses dois termos hoje. Mas, primeiramente, vamos voltar um pouquinho ali, vamos com calma. Vamos tentar falar um pouquinho sobre a questão da origem da moral, tá? Pessoal, é o seguinte. Nós sabemos que a moral, ela nada mais é do que normas, né? Convicções e padrões, vamos colocar assim, dados por um coletivo. E a moral, ela pode ser estabelecida por uma sociedade, ela pode mudar de um tempo para o outro. Um exemplo. Antigamente, né, lá na década de 50, nos Estados Unidos, as pessoas brancas, elas tinham. Ah, essa tomada aqui tá me incomodando. Se fosse assim, ia ser perfeito, mas vamos tentar assim. Assim mesmo. As pessoas brancas, né, elas tinham lá os bares, restaurantes, lanchonetes, enfim, tal, apenas para pessoas brancas. E as pessoas pretas, pessoas negras, não podiam frequentar aquele local. Né? Lá tinha uma placa lá assim assado. Era moral da época. Era ético. A ética é o que critica a moral. Peraí, para que fazer isso? Entendeu? Para quê? Por que estou fazendo isso? Qual é o intuito disso? E é através da ética que você questiona a moral e é assim que vai acontecendo o processo de evolução das sociedades, enfim. Assim como lá atrás, né, lá no Brasil, aqui no Brasil, né, houve então um período onde as pessoas elas começaram a questionar muito e houve uma forte pressão contra o governo da época para o quê? A abolição da escravatura. Por quê? A maioria, a grande maioria aí dos países onde o Brasil comercializava já tinham abolido, já tinham aceitado e já abolido a escravidão. Então, ou seja, o Brasil ele não foi, vamos abolir porque estamos vendo as pessoas. Não, houve uma pressão. E mesmo assim, eles aboliram num dia, falaram, a partir de hoje, tal, não tem mais, e não deram um pingo de instrução e capacitação para as pessoas ali se manterem. Então, por isso, muitas continuaram aí ainda, apesar de não estar como na lei escravos do mesmo jeito, né? Vamos ser bem sinceros, e até hoje, de certa forma, acontece um processo de semi-escravidão. Mas nós não vamos falar sobre isso, nós estamos falando sobre a questão da moral, onde o indivíduo, quando ele começa a se socializar, ele começa a participar e se interagir com as pessoas, ele automaticamente ele faz o quê? Determina leis, normas, regras que são, digamos assim, atuais, muitas delas são atuais até hoje, né? Desde lá da época, né, que nós vimos em história de Moisés, que o pessoal, né, no caso, fez as 10 tábuas, os 10 mandamentos nas tábuas, ou foram na pedra, né? Na pedra lá, tal, que caiu um raio, enfim, toda uma história mitológica aí. E esses mandamentos, muitos deles se tornaram até leis. Entendeu? Você não pode sair daí roubando, sair matando, entendeu? Há questões morais também, né? Questões morais também, como por exemplo, não pegar e não talaricar o amiguinho ou a amiguinha, não, como é que chama? Não roubar, roubar entra na questão da lei, né? Mas é honrar pai, mãe, né? No caso, respeitar o próximo e por aí vai. Entra em questões realmente éticas e entra em questões, entra em questões morais e entra em questões jurídicas também. Professor, tá, então você já falou da origem da moral, que o homem, tal, a partir do momento em que ele começa, né, a se relacionar e o início dos núcleos sociais, eles começam a existir, começa então a moral. E ela é modificada através do capitalismo, porque de acordo com os estudos, de acordo com muitos autores, o processo do capitalismo, ele fez o quê? O homem voltar a olhar para si, entendeu? Então, ou seja, eu tenho que produzir porque eu tenho que ganhar mais dinheiro e não importa com que custo eu vá ganhar esse dinheiro. Eu preciso de dinheiro, 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 dinheiro.
E aí você já sabe lá no período, né, da Revolução Industrial, onde as pessoas elas trabalhavam horas assim de um formato absurdo, crianças trabalhavam, sofriam diversos acidentes, o barulho das máquinas era um ensurdecedor e a única preocupação era produzir, 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 produzir. E com isso o ser humano ele foi ficando mais egoísta. Mas voltando um pouquinho, quando eu falei para vocês sobre a questão de normas, leis, nós estamos falando de normativo. E o factual é: será que, peraí, você cumpriu ou não? Vamos aprender aqui no próximo vídeo, vocês entenderam mais ou menos, né? Então, o normativo ele tá ligado a leis, regras, enfim, o factual já é pessoal, entendeu? Já é peraí, aconteceu a situação aqui, eu fui correto ou eu não fui correto? Entra mais ou menos nessa questão que vocês vão aprender no próximo vídeo, beleza? Só um minutinho.